Opinião: Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar Política com Pimenta. Voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, são 7 horas mais 36 minutos, 7h36, e nós estamos aqui com os nossos queridos comentaristas do Política com Pimenta, hoje nesta quinta-feira, dia 30 de março. Hoje é o último Política com Pimenta do mês de março, voltamos somente em abril depois, né? Então vamos lá, vamos cumprimentar aqui o Osmar Bento Campreguer. Muito bom dia, Osmar. Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, bom dia à equipe da Rádio Cultura e aos nossos ouvintes e às pessoas que nos assistem. Júlio Redel, muito bom dia, Júlio. Bom dia, Odair, bom dia, Aldori, Lara, né, equipe da rádio e a nossa querida audiência. Muito bem, vamos com os temas do dia de hoje. O primeiro tema, estou acompanhando aqui para verificar, mas não vi notícias ainda da chegada, se já chegou ou não. Era para estar chegando por esse horário aí. Jair Messias Bolsonaro voltando dos Estados Unidos, embarcou ontem lá nos Estados Unidos e acompanhando aqui pelos sites de notícia, mas não há notícia ainda da chegada, da confirmação da chegada dele no Brasil. Mas o tema dos nossos comentaristas, o primeiro tema é esse. Júlio, volta de Jair Bolsonaro ao Brasil, o que representa isso na política nacional, para a direita, enfim, qual é a sua avaliação? Olha, Bolsonaro volta para assumir justamente o seu papel de oposição, né? O PL aí se assumiu, vamos dizer assim, como direita, né? E definitivamente é oposição ao atual governo. E como presidente de honra, que vai ser do PL, aí, segundo o próprio Valdemar da Costa Neto, ele vai atender aí uma estratégia do partido em viajar pelo Brasil, né, onde a intenção vai ser engrossar as fileiras aí do próprio partido através das eleições municipais do próximo ano, 2024, e dar sustentação aí a um projeto em 2026. Em 2022, o PL, aí, ancorado justamente por essa condição, por essa onda bolsonarista, elegeu aí a sua maior bancada de deputados federais, né, 99, e no Senado tem a segunda maior bancada, né, com 13 senadores, perdendo apenas para o PSD que é aí liderado aí como presidente pelo Pacheco, né, um dos seus líderes aí nacionais. A palavra em si, ela deve ser cautela, né? Eu vejo que o Bolsonaro está retornando num período bem tumultuado, né? Já estava acompanhando um pouquinho antes aí nas redes sociais ali, ele foi aí ovacionado com aplausos dentro do avião, já tem um bom número de pessoas ali no aeroporto, e eu nunca vi também tanta restrição em Brasília, né? Questão de aeroporto, vários pontos da esplanada já que não podem ser acessados aí pela questão lá do 8 de janeiro, mas deve se manter aí, eu acho que, segundo o que foi noticiado aí, ele não iria entrar em discurso, não ia conversar com apoiadores, iria se dirigir diretamente aí à sede do PL. Então, assim, aos seus apoiadores, né, e os seus eleitores, eles não vão sumir. Então, não entrar em questões polêmicas hoje, eu acho que e nos próximos dias, né, eu acho que seria o essencial, porque vão acontecer. Né? A própria questão das joias aí é algo aí que já foi colocado pela Polícia Federal sobre a convocação e prestação de esclarecimentos, né? Então, não municiar. Hoje, o foco está com a questão do PT, esses escorregões que o PT e o Lula estão fazendo, né? E não deixar isso ser ofuscado pelas questões que, às vezes, são demonstradas de forma exagerada pelo próprio Bolsonaro. Osmar Campreguer, sua visão aí do retorno do Bolsonaro ao Brasil, enfim, como é que essa chegada dele ao Brasil, o que representa aí para o PL, para as aspirações do PL, tanto para 2024 como para 2026? Bom, para mostrar como ele virou um personagem, ele veio com o avião caracterizado com as marcas da saga lá, do Harry Potter. Então, ele, de fato, chamou a atenção e tem uma pequena aglomeração no aeroporto para recebê-lo. Acredito que o pessoal quer ver o Rolex,
ele deve mostrar o Rolex que ele ganhou da Arábia. Então, deve ser essa a curiosidade. Vejo ele como o Rolex, o terço, e não sei mais o que ele recebeu, que ainda falta, e depois ele deve ir lá na casa do Nelson Piquet buscar mais algumas coisas que ele deixou guardado lá. Mas, como líder político, eu acho que depende de vários fatores a situação dele. Ele liderar a oposição, o Bolsonaro sem mandato, não me parece que seja um líder que vai aglutinar muita coisa, porque ele não é um construtor, ele é um demolidor de coisas. Por exemplo, ele tentou criar um partido, não conseguiu. Ele não é um construtor, ele não é uma pessoa para unir um grupo ao redor dele, ele é uma pessoa para destruir algo e construir algo paralelo. Então, vejo muito mais, mas não há dúvida de que ele tem importância como líder, porque ele tem uma parte do segmento da nossa sociedade ali, tem uns 20% a 25% que é eleitor dele, e por aqui na nossa região deve ter muito mais do que isso, mais de 60%. Então, ele tem sua importância, sim, depende do governo atual, o desempenho do governo atual para alavancar ou não a candidatura, a liderança dele. E eu sinceramente espero que surjam novas lideranças, porque eu não gostaria de ver essa polarização entre esquerda, direita, PT e a direita, porque eu acho que nós precisamos sair disso para a gente avançar. O Brasil não vai para frente se continuar uma hora na direita, outra hora na esquerda. Precisamos ir para o centro para que surjam novas lideranças, para que o Brasil avance. Mas, como líder, de fato, ele tem importância, sim. Muito bem, e o segundo tema, já engatando no primeiro tema, Júlio, é a questão um pedido de impeachment do presidente Lula, sob justificativa aí de coação a um integrante do Poder Legislativo. Esse pedido foi feito por 30 deputados. Essa coação se refere aí ao ex-juiz Sérgio Moro, ao atacar instituições e agentes do Estado como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e ao manter pelo menos 67 investigados em cargos de comando no governo federal. Então, um grupo aí formado por 30 deputados federais apresentou ontem, quarta-feira, esse pedido de impeachment contra o petista. Você acha que tem alguma chance de prosperar isso na Câmara dos Deputados, Júlio? Olha, a vida do Lula não está fácil, né? Ao mesmo tempo que aí eu sou favorável ao impeachment de Lula, né, e não exatamente por essa questão, mas pelo fato de a gente saber o histórico dele, né, pelas condenações que ele teve e pela forma que foi conduzido e hoje conduzido a presidente da República, né, mas sou contra a ele não estar lá, mas eu acho que ainda é um pouco cedo, né? Esse pedido, ele, nessas condições de agora ali, talvez, né, ser pautada dentro da Câmara, porque assim, pedir é uma coisa, né, e ser pautada depois na Câmara, no Senado, já é outra história. Então, talvez é mais um que vai ser aí colocado na gaveta. Por outro lado, mesmo sendo mais um, assim como o processo da Dilma, né, o processo de impeachment da Dilma, ele demorou aí praticamente quase 2 anos, né, ele iniciou aí em 2015, começou em 2015 e foi até quase o final de 2016, esse processo agora se juntando a outros, engrossando ao monte, né, ao montinho que ele vai ter ali, porque vão ter outros. Teremos aí a CPMI do 8 de janeiro, tem essa questão do PCC também. Então, vários escorregões vêm acontecendo, né? Então, mais cedo ou mais tarde, quer queira, quer não, vai acontecer. E com isso, com essa somatória, com essa somatização, aí vai ganhar mais engajamento popular e pressão. Porque hoje, assim, tirando a questão institucional, mas hoje são 3 fatores que podem motivar o impeachment de um presidente da República. A primeira delas é a crise econômica, e a gente vê que não está acontecendo, o governo atual não está conseguindo manobrar para a gente conseguir recuperar isso, né? Então, esse ataque frequente à economia, a quebra do teto de gastos,
né, a perda do poder de compra aí pela classe média que a gente está verificando, a classe trabalhadora, o inchaço da máquina pública. Então você tem uma crise no governo, a inflação alta e o governo não está economizando, né? A questão dos 37 ministérios, a volta da Lei Rouanet, né? Aquela questão que ele era contra as verbas do relator e automaticamente agora está jogando esse dinheiro para tentar segurar as assinaturas da CPMI. Então são situações que envolvem o quê? Crise econômica. A baixa popularidade é o outro ponto, né? Então é a pressão do povo. E Lula, que como vem demonstrando esse seu espírito de ódio, que antes era do amor, mas agora vem se revelando como um espírito de ódio, gera essa pressão feita pela própria população. E o outro fator, que é um dos também muito importante, é o apoio do Congresso. É pautar o pedido e ter as votações. Então a gente já pôde ver nessa última semana ali o chega para lá que o vice, o Geraldo Alckmin, deu em declarações do Lula envolvendo essa questão do PCC. Ele levantou a mão e disse assim, peraí, eu estou vivo, eu estou aqui, não estou concordando. Então, hoje, esse aceno do centro apoiar esse pedido e a união entre a direita, que não quer, que quer tirar o Lula, com o centro, teremos deputado suficiente para conseguir fazer esse pedido avançar. Mas eu acho que é um pouquinho cedo, mas já é o começo. É necessário aí sim uma razoabilidade com isso, para que não caia no descrédito. Então tem que ter essa boa fundamentação. Bem, Osmar, você acha mesmo aí que feito luta de boxe, que vai dando aquele soquinho aqui, soquinho ali, para tentar desestabilizar o adversário? O tempo é o senhor da razão. No mandato anterior, o meu colega defendia a liberdade de expressão. Podia falar tudo, criticar tudo, podia fazer tudo. Agora já não pode mais falar. Então, ele precisa decidir se o presidente anterior podia falar qualquer coisa que valia para a liberdade de expressão, o que eu achava errado, agora não pode mais falar porque agora é crime. Então, nós temos que decidir o que... Eu já disse nesse espaço que eu acho inadequado o comportamento do presidente com relação às críticas ao ex-Moro, que agora é São Montinho. Acho errado as críticas ao presidente do Banco Central, porque, para mim, o presidente tem que ter um comportamento de magistrado e não falar pelos cotovelos, não se fazer como uma pessoa sem responsabilidade. Era contra as falas agressivas do ex-presidente, reprovo agora também. Agora, esses 30 deputados, eu lamento muito que tem 3 catarinenses que eu me lembrei, inclusive um deputado que eu tenho admiração, que é o nosso Gilson, que se apequenou tanto e está descendo o nível da parlamentar. Acho lamentável que o deputado que eu tenho admiração tenha assinado isso ali. Para mim, esses deputados são os pincher no meio dos pitbull. Eles fazem barulho porque não têm poder. E aí nós vemos a pior parte do Congresso, nós vemos nesse grupo. Aquele do Partido do Grito do Rio Grande do Sul, aquele mais popular de Minas, nós vemos todas os deputados de menor nível, do baixo clero, da ruindade, estão ali. Então, tudo que é de ruim está nesses 30 deputados. Muito barulho e pouco produtivos. São os pincher trabalhando de guarda. Eles só fazem barulho porque não têm poder, não conseguem fazer nada. Então, lamento muito que o meu candidato, que eu tenho admiração, o nosso deputado aqui, se inclua nessa relação junto com mais 29 do baixo clero, que o meu deputado está descendo o nível da política. Infelizmente, esse impeachment não vai dar por nada, porque o outro tinha 130 pedidos e uma que não tem fundamento e outra que não é só para chamar atenção, porque esse é o único motivo dos influencers que estão ali. Infelizmente, é uma perda de tempo e muito barulho para pouca ação. Muito bem, e para a gente finalizar então o nosso Política com Pimenta de hoje, o próximo tema do Política com Pimenta agora é a questão
armamento, desarmamento, enfim. O governo prorroga prazo para recadastramento de armas. O governo federal atendeu a solicitação de parlamentares e prorrogou o prazo para o recadastramento de armas de fogo. A medida foi publicada no Diário Oficial ontem, quarta-feira. De acordo com o decreto, as armas vão ser cadastradas no Sistema Nacional de Armas até o dia 3 de maio de 2023, mesmo que registradas em outros sistemas. Além disso, o diretor-geral da Polícia Federal pode estabelecer um procedimento especial para a apresentação de armamentos em local distinto das respectivas delegacias, motivado por questões de logística e segurança. Mas eu quero só uma opinião, a gente não lembro da gente ter conversado já por aqui, gostaria uma opinião de vocês a respeito dessa questão do armamento, da posse de arma, do cidadão poder portar ou não arma. Qual é o posicionamento de vocês? Começo com você, Júlio. Olha, será que essa prorrogação ela aconteceu por causa dos parlamentares ou daquela reuniãozinha que o ministro da Justiça foi fazer lá no Complexo da Maré, né? Será que é o cidadão de bem que está pedindo a prorrogação ou a bandidagem? Então, assim, eu acho que assim, se você já tem um cadastro, né, para que fazer um novo cadastro? Né, para que organizar? A primeira ação do governo federal, no seu primeiro dia de mandato, foi revogar várias portarias do ex-presidente Bolsonaro, incluindo elas, né, dentre elas ali, algumas facilidades que foram concedidas justamente para a obtenção de arma de fogo. Né? Um direito que todo cidadão deveria ter ou deve ter, de garantir a sua segurança, preservar a sua vida, a segurança da sua família, quando o Estado não o faz o suficiente. E o atual governo não fez isso, né? O atual governo agora ele não está fazendo isso e ele vai contra o seu próprio discurso, né? Essa questão do paz e amor, que na verdade a gente vê que vem aumentando. Então a narrativa em si ela não cola. A criminalidade no governo Bolsonaro ela baixou, mesmo com a flexibilização da posse de armas, né? Que é você ter uma arma na sua casa. Você gera essa dúvida lá para a pessoa de má fé, né? Para o vagabundo, justamente quando ele vai querer adentrar ou fazer uma ação contra você ou a sua família. Então, o Flávio Dino, nessa última semana, inclusive, ele comentou que o motivo por termos tantas armas nas ruas foram o aumento dos CACs, ou seja, os colecionadores, atiradores ou caçadores. Ele quer dizer o quê? Olha, uma arma, ela custa aí R$6.000, R$6.500 ali, talvez uma arma, mais todo o processo, toda a documentação que você tem que fazer. Então ele está querendo dizer que um CAC compra uma arma de R$6.000 e vai vender para um vagabundo por R$300 lá na esquina. Então, assim, isso não cola. Várias ações, vários discursos que a gente vê por esse ministro, porque eu não sei ainda por que esse ministro ainda não caiu. O governo fica segurando esses ministros, que se fosse o outro, com certeza a pressão já teria acontecido e já tinham derrubado. Então é ministro piorando ainda mais a própria situação do governo Lula. Se o governo Lula quer se manter ainda na atual cadeira, ele tem que começar a se desvincular e começar a fazer uma reciclagem desses ministros. Então, eu sou totalmente contra essa situação desse novo recadastramento, já porque você já tem um, porque não melhora ele, então, só porque você vai tirar da alçada do Exército e vai passar isso também agora para a Polícia Federal, então vai ser um cadastramento, né, vai ser uma redundância, e é direito, sim, o cidadão que quiser ter esse direito à defesa de posse de arma. Osmar Campreguer, seu posicionamento sobre esse tema, Osmar. Bom, quanto ao cadastramento, eu não vou emitir comentário, porque pode ser que esteja completo ou incompleto. Para mim, pouco importa. E não é porque esse governo, eu jamais tive uma arma, jamais terei uma arma, porque o cidadão de bem, ele não precisa de arma. Não existe histórico de pessoa que se defendeu dentro de casa e contra o bandido, e o bandido saiu perdendo. 99% o bandido está preparado e a vítima está com a arma em algum lugar, a criança pega e até acontece acidentes. Em outras palavras, eu sou contra o porte de arma. Os CACs, na nossa região, eles existem, os clubes de caça-tiro existem há mais de 100 anos. E nunca precisou de porte especial ou algo assim, eles têm um armamento apropriado para eles praticarem o esporte preferido deles.
Com relação à visita do ministro à Maré, aliás, não sei se a favela da Maré, mas enfim, a comunidade. Complexo da Maré. Independente de... É uma insensatez o que o meu colega quer dizer. Ora, mesmo que fosse qualquer lugar que o ministro, que uma autoridade vai, ele acredita que a autoridade seria atacada para atrair justamente a polícia contra aquela comunidade, contra aquela parte criminosa. Muito tranquilo. E uma autoridade, ela tem acesso a todos os lugares. Muito pelo contrário do que se diz, foi uma visita natural. O ministro tem acesso, o presidente tem acesso, eles têm certamente alguma proteção, mas é natural que o ministro visite qualquer canto do Brasil e ele não seja atacado, porque mesmo que teria que ser muita estupidez do bandido atacar justamente a autoridade para atrair toda a atenção para cima dele. Então, é só mesmo aquele pessoal de raciocínio torto, direito, que só raciocina para o lado direito, é que consegue ver isso. Inclusive, o ministro destruiu aqueles deputados que tentaram emparedar ele. Então, volto ao assunto principal, que era a questão do recadastramento. Para mim, provavelmente não fica pronto. Para mim, eu vejo com indiferença. Eu, pessoalmente, sou contra o porte de arma. E não é porque esse governo liberou e o outro instituiu. Eu era contra antes e serei contra porque eu nunca tive uma arma e eu acho que nunca me fez falta porque eu não sei utilizar, como a maioria das pessoas não sabem, e eu ficaria muito preocupado se eu tivesse uma arma em casa, quem tem criança, quem tem outras situações que pode gerar um ato de violência e uma gravidade maior. Eu, independente de qual governo, eu sou contra o porte de arma. Muito bem, está fechado aqui então a nossa pauta de hoje do Política com Pimenta. Quero agradecer a participação do Osmar Campreguer, também do Júlio. Nós voltamos na terça-feira. Na verdade, voltamos só em abril agora, né? Demora agora, só em abril a gente volta por aqui. Ô Júlio, um abraço para você, tudo de bom, até abril então. Um abraço, Odair, um abraço Osmar, né? A equipe da rádio, nossos queridos ouvintes, um bom finalzinho de semana, até na próxima terça-feira, lá no mês que vem. Exatamente. Um abraço, Osmar, para você também. Abraço, Sudair, abraço aos nossos ouvintes, abraço ao Júlio, à nossa equipe, e até bom final de semana a todas e até na terça, então.